Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. A gente vai falar sobre 20 livros pequenos que deixam um estrago enorme, da revista Bula. Aí vamos ver aqui. Caso a informação veio da revista Bula, né? Aí vamos ver aqui. Então, 20 livros pequenos que deixam um estrago enorme. Livros breves de Han Sang, Han Kang, Kawabata e Bulgakov, que cabem numa tarde e permanecem por anos. Então, há livros que enganam pelo tamanho. A pessoa pega o volume pensando numa leitura rápida, talvez uma tarde livre, uma noite sem compromissos, uma viagem curta. O livro acaba, a capa fecha, a história, no entanto, continua fazendo pequenas voltas na cabeça. Às vezes por causa de uma cena seca, às vezes por causa de uma frase que parecia simples, às vezes por causa de um personagem que não sai do lugar onde foi deixado. Os livros desta lista não dependem de muitas páginas para machucar. Um homem com fome numa cidade fria. Uma casa afundada na areia, uma mulher que para de comer carne e vira ameaça dentro da própria família, um sujeito esperando a vida passar numa fortaleza, um velho diante de jovens adormecidas, um marido em coma, um cachorro transformado em homem, um morto que volta da guerra e percebe que sua ausência já foi usada pelos vivos. São romances e novelas curtos, vindos de lugares diferentes, sem depender dos títulos mais gastos de sempre. Alguns podem ser lidos em poucas horas, outros dependem de uma tarde mais atenta. Nenhum deles precisa de volume para deixar estranho. Aí aqui, Fome, de Nut Hamsun. Um homem faminto anda por Cristiânia tentando escrever, vender algum texto, manter o orgulho e não cair de vez na miséria. Hamsun não trata a fome com piedade limpa. O narrador inventa desculpas, mente, se humilha, recupera por alguns minutos uma vaidade ridícula. Perde a força, volta a caminhar. A cidade quase não precisa persegui-lo, porque o corpo já fazia isso por ela. E a degradação aparece misturada à soberba, ao delírio e à vontade desesperada de ainda parecer alguém. A mulher das dunas, Kobuabi. Uma professora chega a uma aldeia e acaba preso num... Um professor chega a uma aldeia e acaba preso numa casa escavada na areia, onde é preciso cavar todos os dias para impedir que tudo seja soterrado. A areia entra na roupa, na comida, no sono, na pele, no desejo de escapar. O absurdo deixa de ser ideia e vira rotina. O que assusta não é apenas a prisão, mas a maneira como a repetição cria hábitos, concessões pequenas e uma normalidade que vai ficando difícil negar. A vegetariana, Han Kang. Uma mulher decide parar de comer carne e a família reage com uma violência que parece desproporcional até ficar claro que o corpo dela nunca lhe pertenceu por inteiro. O romance avança por vozes próximas, mas ninguém consegue realmente alcançá-lo. Marido, parentes, desejo, vergonha e controle cercam a personagem até a recusa ideal perder a aparência de gestos simples. A casa, o casamento e o corpo passam a ocupar o mesmo lugar. O deserto dos Tártaros, de Nubuzati. Giovanni Drogo chega a uma fortaleza esperando uma ocasião que justifique a sua juventude. A guerra talvez venha, o reconhecimento talvez venha, uma grande tarefa talvez apareça no horizonte. E enquanto isso, os anos entram na rotina. Buzati não força o desastre, ele deixa a espera ocupar os dias. O que parecia provisório vira carreira, e aquilo que parecia disciplina revela, tarde demais, quanto tempo foi entregue a uma promessa que nunca se cumpriu. A invenção de Morel, Adolfo Bioy Casares. Um fugitivo se esconde numa ilha e encontra pessoas que repetem gestos sem perceber sua presença. Há uma mulher observada de longe, uma máquina, uma promessa permanência e uma forma de amor que exige perda.
Bioy Casari escreve com precisão sem transformar o enigma em truque. No começo, prende a situação estranha, depois fica a solidão de que alguém disposto a trocar a vida por uma imagem que talvez tenha olhado de volta. Nunca tenha olhado de volta. O Túnel, de Ernesto Sabato. Juan Pablo Castel narra sua obsessão por Maria Iribarne, com a segurança de quem acredita estar sendo perfeitamente racional. Essa confiança torna tudo pior. Sabato prende o leitor dentro de uma cabeça que interpreta sinais mínimos, corrige os outros em silêncio, transforma amor em vigilância e sofrimento em prova de superioridade. O romance quase não precisa sair desse homem, porque a prisão já está no modo como ele olha, julga e deseja. A Mulher Ruiva, Orhan Pamuk. Uma adolescente trabalha com um cavador de poços. Vê uma mulher ruiva, participa de um acidente e segue a vida carregando uma culpa que não fica no passado. Pamuk junta teatro popular, mitos de pais e filhos, desejo e política familiar num romance mais enxuto do que seus livros mais conhecidos. A história começa com aparência de lembrança juvenil, mas o poço permanece no casamento, na carreira, na memória e na maneira como o personagem entende o próprio pai. Um Coração de Cachorro e outras novelas. Mikhail Bulgakov. Um professor transforma um cachorro em homem e a criatura resultante traz para dentro de casa grosseria, apetite, oportunismo, fala atravessada e uma capacidade imediata de produzir desastre. Bulgakov faz rir, mas o riso vem acompanhado de sujeira, barulho e embaraço. A experiência científica revela o novo homem fabricado e também a arrogância de quem imaginou que poderia fabricar alguém sem perder o controle de casa. O Chale, de Cynthia Ozick. Rosa, Magda e uma criança aparecem numa situação ligada aos campos, à fome e à maternidade. Cynthia Ozick não amplia a cena para torná-la mais suportável, nem coloca a explicação onde o gesto basta. O Chale concentra proteção, perda e desamparo, sem precisar anunciar nada. A leitura passa depressa, porque o texto é brevíssimo, mas cada detalhe parece colocado perto demais do rosto. O Anão, Parlagerkvist. O narrador observa um corte renascentista com rancor, prazer na violência e fidelidade ao pior dos homens. Ele acompanha nobres artistas, guerras, intrigas e demonstrações de poder sem tentar parecer melhor do que aquilo que descreve. Lagerkvist não suaviza essa voz, nem a transforma em caricatura fácil. A suspeita que sobra é simples e desagradável. Talvez a monstruosidade do narrador não esteja tão isolada quanto parecia. Singe Sabor, Pedra de Paciência, Atik Harimi. Uma mulher afegã fala ao marido em coma, deitado com uma bala alojada na cabeça, enquanto a guerra continua fora da casa. A fala dela vem depois de muito silêncio acumulado. Casamento, desejo, medo, ressentimento, violência e cansaço. Entra no quarto sem ordem limpa. Rahimi mantém tudo perto dessa mulher. E o que ela diz tem raiva, alívio, risco e uma solidão antiga demais para soar como vitória. A Casa das Belas Adormecidas. Yasunari Kawabata. Um velho visita uma casa onde homens dormem ao lado de jovens adormecidas. Kawabata poderia empurrar a premissa para o escândalo direto, mas prefere uma condução fria. A juventude imóvel desperta lembranças, desejo, humilhação física, medo da morte e uma consciência desagradável do envelhecimento.
A escrita é delicada, mas a situação nunca deixa de ser perturbadora. A delicadeza não limpa nada. Um episódio na vida do pintor viajante César Aira. Um pintor europeu viaja pela América do Sul, sofre um acidente e passa a perceber o mundo de outro modo. César Aira acompanha a viagem, a paisagem, o corpo ferido, a febre e a alteração do olhar, sem prender tudo numa explicação fechada. A narrativa parece seguir o imprevisto. O livro é pequeno, mas deixa a sensação de uma experiência visual fora do eixo, em que o artista continua olhando mesmo quando o olhar não obedece como antes. O Coronel Chabert, Honoré de Balzac. Um homem dado como morto volta da guerra e descobre que a sociedade já encontrou uma maneira conveniente de viver sem ele. A mulher seguiu adiante, os bens mudaram de lugar, o nome dele virou problema jurídico e social. Balzac usa poucas páginas para mostrar escritórios, salões, advogados e interesses agindo com polidez enquanto esmaga uma pessoa que voltou tarde demais. O morto retorna, mas a vida que era sua já foi distribuída. O marinheiro que perdeu as graças do mar, Yukio Mishima. Um marinheiro, uma mulher, um adolescente e um grupo de meninos formam uma história de desejo, admiração, vergonha e violência. Mishima conduz tudo sem gritaria. A fantasia juvenil de pureza vai se aproximando de uma crueldade concreta. Enquanto o mundo adulto parece como algo que decepciona antes mesmo de ser compreendido, a violência não nasce apenas do impulso, mas de uma ideia defendida com calma. Agostinho Alberto Moravi. Um garoto passa férias com a mãe e começa a perceber que ela também é vista por outros homens. Moravia trabalha a vergonha desta descoberta sem aumentar o drama. Aparelha diferentes classes sociais, olhares, sisos, desejo, mal compreendido, humilhação. O menino perde uma ignorância que não poderá recuperar e o romance acompanha esse processo por cenas pequenas sem discurso de passagem para a vida adulta. O bebedor de vinho de Palma e seu finado fazedor de vinho na cidade dos mortos. Amos Tutuaola. Um homem sai em busca do seu produtor de vinho de Palma morto e atravessa o mundo de espíritos, monstros, metamorfoses e perigos narrados com liberdade em comum. Amos Tutuola escreve com energia de fala, cheia de desvios, repetições, invenções e sustos. O livro é curto, mas parece conter um território enorme, porque a imaginação avança por um acúmulo e não pede permissão para ordenar tudo antes de seguir. Desonra J.M. Coetzee. Um professor perde o cargo depois de se envolver com uma aluna e vai para a propriedade da filha, onde outra violência altera tudo. Coetzee escreve de maneira seca, sem transformar qualquer personagem simples vítima ou simples culpado. O país, o corpo, o desejo, a humilhação e a culpa aparecem nas decisões, nas conversas, nos silêncios e nos gestos que ninguém consegue reparar. Poucas páginas depois, já não há posição confortável. O ladrão e os cães, Naguib Mahfouz. Said Maharan sai da prisão e encontra uma cidade que já não o espera. Quer vingança, justiça, reparação, talvez apenas a confirmação de que sua raiva tem razão. Mas o Cairo ao redor se move rápido demais para caber no plano que ele traz na cabeça. Mahfouz escreve um romance urbano cheio de perseguição, imprensa, polícia, antigos companheiros e ressentimento, com a cidade apertando o personagem até que sua vingança pareça menor do que sua cegueira. Aura, Carlos Fuentes. Um jovem historiador aceita um trabalho numa casa escura e encontra uma mulher presa a um ambiente de memória, desejo e velhice. Fuentes usa a segunda pessoa para
enfiar quem lê dentro dos corredores, das ordens recebidas, da luz baixa da identidade que começa a falhar. O mistério não é gasto em explicações longas, e a casa parece continuar fechada depois do fim. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. E se cuidem!